Boa noite aos amados e queridos irmãos. Paz seja convosco. Jonathan Ricardo Dias aqui, falando. Quero deixar uma palavra para o teu coração nesta noite. Acabei de fazer uma breve oração. E senti também de deixar uma palavra ao teu coração aqui. Em João 14, versículo de número 1. Versículo de número 1, que nos dirá assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Amados, estamos vivendo em tempos que a situação é de desespero, a situação é de pânico, as pessoas estão desesperadas, as pessoas têm procurado o auxílio no braço humano. As pessoas têm procurado o auxílio humano. E Jesus ele diz: não se turbe o vosso coração. Em João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O mundo tem estado muito com medo, o mundo tem estado muito atemorizado. Mas nós que cremos em Deus, nós não precisamos ter medo. Precisamos descansar e confiar no Senhor. Ele tem tudo para nos dar, todas as bênçãos. A palavra em Efésios 1:3 diz que bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já, não diz que vai nos abençoar, diz que já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes em Cristo. Uma tradução mais exata diria assim: cada sorte de bênçãos. Deus deu cada bênção, bênção por bênção. Então, temos um Deus que cuida de nós. Temos um Deus que zela pela nossa vida. 1 Pedro 5:7 diz lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós. Deus cuida de nós, e nesse momento de tristeza, nesse momento que o mundo está atemorizado, nós temos uma palavra de esperança. Jesus, antes de partir, sabendo que tudo ia acontecer, vai dizer em João 17:1, sabendo todas as coisas que iriam acontecer, ele ainda assim ele ora: Pai, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho também te glorifique a ti. A palavra diz aqui: não se turbe o vosso coração. Não tenha medo, não se perturbe com as notícias que está tendo, mesmo que a situação pareça contrária. Lembre-se que Deus, em todas as situações, Ele sempre interviu. Deus sempre interviu para salvar o seu povo. Quando Esther estava passando por aquela situação, Mardoqueu estava para ser enforcado, juntamente com muitos judeus. Esther, ela convocou o povo para jejuar e orar. E Deus deu um grande livramento àquele povo dos seus inimigos. E uma frase interessante do livro de Esther, que eu conheço muito pouco, o livro de Esther, li muito pouco, mas quando Mardoqueu fala para Esther: não é este o tempo determinado que para este tempo você foi posta como rainha para salvar o nosso povo, e talvez para este tempo Deus te pôs como um guerreiro, uma guerreira de oração. Você tem a força de Deus em si. Você tem forças para vencer isso que tem vindo sobre a humanidade. Talvez para este tempo Deus te levantou como uma voz. Deus te levantou como uma voz, assim como me levantou há 10 anos atrás. Vou relatar aqui rapidamente para os irmãos. Eu até gaguejava para falar, eu tremia para falar, eu não sabia falar em público. Eu chegava diante de uma multidão e só falava: Deus fará coisas grandes nesse lugar. E Deus fez coisas grandes. Hoje eu vejo que Deus tem me honrado para a glória dele. Mas eu não gosto de falar muito de mim. E a palavra diz que não se turbe o vosso coração. Não tenha medo.
Não é só por causa de uma pandemia, não é por causa somente de uma epidemia. Qualquer situação da vida, não tenha medo. Jesus, quando os discípulos gritaram, é um fantasma. Vendo Jesus caminhar sobre o mar, Jesus disse, sou eu, não temais, não tema as situações da vida, não tema os problemas que vêm te assolar. Talvez, se você não sofre problemas, quem não sofre problemas no dia a dia? Mas muitas vezes as pessoas, além de sofrer no dia a dia, são atormentadas à noite. Mas não temas, não temas, você tem autoridade para se levantar e repreender todo o mal que se levanta contra a sua vida. A palavra diz que aquele que crê no Senhor, o Senhor Jesus disse, aquele que crê em mim, fará as obras que eu faço e as fará maiores do que esta. Está até aqui, João 14:12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Jesus nos deu uma autoridade incrível, nos deu uma unção tremenda, não só para pregar a palavra, mas ele mesmo disse, estes sinais seguirão os que crerem. Talvez você diga assim, mas eu preciso ter alguma qualificação, eu preciso ter alguma coisa para poder fazer a obra de Deus. Não, você não precisa fazer curso, seminário, ter credencial, nada para fazer a obra de Deus. A palavra diz que Jesus chamou os discípulos e disse, curai os enfermos, limpai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, de graça recebestes, de graça dai. São Mateus 10:8. Ele deu autoridade nas nossas mãos, ele deu poder nas nossas mãos, autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada nos fará dano algum. São Lucas 10:19. Então não se turbe o seu coração, não se turbe com a tristeza, com o desânimo, talvez uma coisa que te faz se entristecer. Não se turbe, não fique com medo, não fique atemorizado, não fique triste. Jesus te ama e Ele quer, através dessa live, que também será reprisada, Ele quer acalmar o teu coração. Eu passei por muitas situações na vida que eu fiquei atemorizado. O medo totalmente me paralisava. Se eu não tomasse uma atitude, inclusive hoje, um testemunho pessoal, se eu não tomasse uma atitude hoje de estar aqui, fazendo essa live, o medo me paralisaria. Pois são tantos ataques, tantas retaliações, mas o Senhor apenas diz, confia, descansa em mim, confia. E eu perguntava ao Senhor, para mim às vezes é difícil confiar, Senhor. Para mim às vezes é difícil descansar, porque vem a ansiedade, enfim, mas a gente tem que crer contra as circunstâncias. Abraão creu contra, a palavra diz que ele creu contra a esperança. Quando diz ali creu contra a esperança, ele creu contra as circunstâncias. Que para a ciência humana hoje, talvez com os avanços, seria possível, mas naquela época era impossível, era fora de cogitação um homem de 100 anos e uma mulher de 90 terem um filho. E Abraão, ele crê contra a esperança, ele crê contra o raciocínio lógico, e ele crê em Deus, ele tem fé que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Então, se você está passando por uma situação que o seu coração tem se turbado, tem se atemorizado, tem ficado sem paz, tem ficado ansioso, tem sido, inclusive, uma frase que me veio esses dias, para mim mesmo, porque a palavra tem que vir primeiro para o pregador, depois para as pessoas. A ansiedade é irmã da inconstância. Se a ansiedade e a inconstância têm te perturbado, não se turbe. Eu venho te trazer uma palavra nessa noite. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em Jesus, crede nele, crê em Jesus. Ele pode fazer muito na sua vida, fazer tudo na sua vida, operar uma mudança radical na sua vida. Talvez você diga, ninguém dá nada para mim, ninguém me ama, só do Filho de Deus ter se feito maldição por você na cruz do Calvário, que a palavra mesmo fala em Gálatas 3:13,
Isso é uma prova do amor dele. Ele ser desamparado pelo Pai para que nós fôssemos acolhidos. É uma prova do amor dele para conosco. E só vou ler o versículo 2 aqui e encerrar, que diz: na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amados, Jesus está breve de voltar. O sofrimento vai acabar. A palavra diz em Apocalipse 21:4 que Deus enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. E não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais dor. E esse dia está breve de acontecer, esse dia está breve de chegar. Não perca a esperança, continue firme. Jesus em breve voltará, não é história inventada. Não é, porque até a palavra diz que nos últimos dias viriam pessoas dizendo que isso tudo era uma invenção. Até tem pessoas que dizem que Jesus voltou no ano 70, quando Jerusalém foi destruída. É mentira. É mentira. Jesus vai voltar e ele vai buscar um povo, seu zeloso de boas obras. Ele vem buscar o seu povo. E não perca a esperança, permaneça firme. Se você tem orado, continue orando. Não se afadigue, não se agonize. Continue orando, continue clamando. Continue pedindo a Deus o seu socorro. Vem do Senhor, como diz o Salmo 121. O seu socorro vem do Senhor. Continue firme. Quando as igrejas reabrirem, procure uma igreja. Se você já é membro de uma igreja, permaneça firme, porque breve Jesus está voltando. O mundo não vai durar muito tempo, mas breve Jesus está voltando. E breve tudo isso acabará. E aqueles que creem em Deus, que creem na volta de Jesus e têm se mantido firmes, eles vão viver em paz e o sofrimento vai acabar. Deixa essa live aqui para reflexão de cada um de vocês. Que o coração não se turbe. Me perdoem aqui não fazer a live mostrando o rosto, porque deu uns probleminhas na lâmpada e eu tive que ligar o flash e exibir a Bíblia. Não tem imagem mais maravilhosa que a Bíblia Sagrada, né? Não tem imagem mais bonita, mais maravilhosa do que a própria Bíblia Sagrada. E aí, como não dá para mostrar o rosto, porque na escuridão, eu iluminei o flash do celular. A gente tem que pregar a tempo e fora de tempo, pregar de todas as maneiras. Pregarmos a palavra e levar a palavra aos cativos, aos contritos de coração. Levar uma palavra de esperança. O mundo está cheio de condenação. O mundo está cheio de pregações de condenação, pregações que condenam. O mundo precisa ouvir mais sobre o amor de Deus. Não só o mundo precisa mais de Deus, ele precisa da graça e do amor de Deus. Ele precisa de saber que Deus não está... Deus não quer matar o pecador, porque ele não tem prazer na morte do ímpio. As pregações hoje só são de condenação. Deus, na graça, Deus é um Deus que ama e quer acolher, quer salvar aquele que se havia perdido. Ele é aquele pastor que vai em busca da ovelha que se perdeu no caminho. E ele deixa as 99, ele deixa as que estão salvas, só para ir atrás daquela ovelha, para buscá-la. Então eu deixo essa palavra de reflexão com vocês nessa noite. Quem se despede de vocês é o vosso irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. E creia, a tua fé em Jesus Cristo com certeza te levará à vitória. Eu amo você em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe nessa noite e passe uma noite feliz com a sua família, com a sua casa. Ore sempre, permaneça firme nas orações. Ore ao meu favor, pois esse ministério precisa de intercessão. É a primeira vez que eu tenho que pedir isso. Eu não gosto muito de pedir, mas é a primeira vez que eu peço. Esse ministério precisa de intercessão, pois é uma batalha espiritual diária, até para gravar os vídeos. Às vezes a rede dá problema, a rede cai na hora que eu estou carregando o vídeo. Então peço a vossa oração, peço a vossa intercessão ao meu favor. Que Deus abençoe a todos. Vou ficando por aqui. Fiquem todos com Deus. Fiquem em paz. Jesus te ama e eu também. Paz seja convosco.